Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos falando sobre entendendo o processo de Deus. Aliás, nos 2 primeiros vídeos, eu vou passar a partir desse vídeo a falar sobre a passagem para a gente compreender isso, mas eu dei aí como uma introdução sobre isso, para você entender que o processo de Deus é diferente como a gente pensa que é. E muitas vezes nós temos uma humanidade para achar que Deus deve agir assim, deve fazer dessa maneira, ele tinha que ter feito isso e tal. Nós temos uma visão muito humana. É óbvio que Deus é o Deus da bênção, é o Deus das promessas, ele quer nos abençoar, ele quer nos construir, mas tudo via, entenda isso, via processo dele. Então, se eu compreendo esse processo, a nossa vida, ela vê os resultados. Então, eu quero falar algo para vocês, porque dentre as diferentes comparações do reino de Deus nos evangelhos, ouça isso, Jesus afirma que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Eu fiquei pensando nessa passagem que nós vamos ler daqui a pouco, porque não é só uma semente, mas também não é só a terra. E eu fiquei pensando exatamente nisso, na semente lançada à terra, porque existe uma interação perfeita, né? Deus cria um organismo vivo chamado semente, e nós sabemos que ele compara isso à palavra, a gente vai ver, e a gente vê que essa semente ela é totalmente dependente de um solo, do qual em outras passagens, como por exemplo Lucas capítulo 8, em Marcos capítulo 4, em Mateus 13, nós vemos a parábola do semeador, onde Jesus explica muito bem. E ele faz essa comparação perfeita da semente sendo a palavra e o solo sendo o coração do homem. Então eu não posso só pensar isoladamente. Você não tem como pensar no homem isoladamente, coração do homem, ok. E pensar isoladamente semente como palavra. Eu não sei, eu quero que você entenda, eu estou até devagar falando sobre isso, e a gente vai ao longo desses 12 capítulos te mostrando, mas é justamente da interação da semente com o solo é que Deus então produz tudo na nossa vida. Produz tudo, gente. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que eu disse para vocês no vídeo anterior que Deus não trabalha sem um homem, porque na verdade ele é a palavra viva, e ele é comparado a uma semente. E não existe semente que frutifique se não tiver num solo, obviamente num solo próprio, porque a palavra do semeador, a parábola do semeador, ela justamente fala sobre as condições do coração do ser humano, os 4 tipos de solo. E nós vemos lá que os 3 tipos de solo são impróprios para o crescimento da semente. Eu poderia gastar uma outra série de mensagens só falando sobre isso. A gente pode até, de repente, mais para frente falar, mas eu quero comentar, para você entender o processo de Deus, você tem que entender a interação de uma semente com o solo. E obviamente eu vou falar aquilo que você já sabe, você não vai ver uma semente batendo no solo e no dia seguinte já uma árvore pronta produzindo, não funciona dessa maneira. Por que a gente como humanidade tem uma visão muito automática? Por que a gente tem uma visão muito de as coisas serem muito rápidas e aceleradas? Por que a gente vive num mundo onde o inferno acelera as pessoas para não meditarem, não pensarem, não gastarem tempo, não entenderem coisas? Porque há tantas coisas para serem feitas e metas para serem cumpridas e resultados para serem alcançados que vai tirando todo o processo de Deus na nossa vida. O processo de Deus na nossa vida envolve tempo gasto, tempo meditando, tempo investindo nessa verdade para que Deus possa ir produzindo. Só o desejo de Deus é que eu e você tenhamos um coração próprio para que essa semente ela produza. E a gente vai ver algumas características, coisas bem simples. Então, volto a repetir, não é só uma semente. O reino de Deus é comparado a um homem que lança uma semente ao solo. Não é só a semente, mas também não é só a terra, mas é uma semente lançada à terra. Por isso, há um processo. E esse é o processo de Deus. Tá certo? Então, eu quero te falar isso aqui para terminar. O reino de Deus é como, olha a comparação, como uma semente lançada à terra.
Então envolve semente, envolve terra, envolve tempo, envolve uma série de coisas para que haja produção, para que haja resultados. As pessoas querem resultados rápidos com Deus, mas não estão construindo o processo de Deus no coração para que eles possam ver o final disso aí. Tá certo? O resultado que Deus traz na nossa vida. Ah, eu quero resultados. Querer é pouco. Eu preciso entender o processo de Deus na minha vida para que eu possa ver os resultados que eu espero. Então, se não há um investimento no meu coração de entendimento sobre a semente, que é a palavra viva de Deus, e eu que sou um coração, que devo ter um coração próprio para recebê-la, para que ela traga frutificação na minha vida, nada funciona, queridos. E eu vejo a igreja patinando com isso. Olha, eu vou falar com o pastor fulano de tal que ele ora é mais rápido. Você ora por mim, faz uma oração forte e tal. Eu entendo, gente, nós também oramos pelas pessoas, eu oro constantemente. Recentemente orei por uma pessoa numa situação de cura. Sabe aquela oração que você faz, que você não está sentindo nada, mas você acredita porque está na palavra. Então está escrito lá, pelas suas pisaduras, ela vai me dar um resultado, um feedback. Pastor, ó, aquela situação já foi resolvida. Eu fui curado, porque não encontrei mais e tal. Mas eu lembro, a gente tem orado sobre aquilo ali, né? Aqui mesmo, assim, me pega logo numa reunião de manhã, tão cedo. Não, a gente faz reunião cedo e chega ainda com os olhos assim, meio cheios de sono e tal. E a gente ora e daqui a um tempo vai lá, faz o exame, ó, não tem nada, fez uma biópsia, tá tudo tranquilo. Meu Deus, maravilha, né, gente? Mas eu quero te entender algo maior. Se você entende o processo de Deus na tua vida, Ele vai construir você. Amém? É isso aí. Dá um like no nosso programa, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço.